O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Primeira parte, Noções Preliminares. Capítulo 2, do Maravilhoso e do Sobrenatural. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos mais um item do Livro dos Médiuns, com comentários do Espírito Miramês, da obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Item 11. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido das suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional. Lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí entre eles uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar lisamente do Espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, dar-se-á aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? Dar-se-á sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Quem o supuser demonstrará bem minguado conhecimento do Espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Segundo eles, o maravilhoso é o absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o Espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos fanáticos de Cevenas ou das religiosas de London, chegaram à descoberta de patentes embustes, que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o Evangelho do Espiritismo? Terão seus adeptos negado o charlatanismo? Há explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometem em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os absurdos da ignorância ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do Espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as ficções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Vejamos o comentário do Espírito Miramês sobre este item. O espírito, quando alcança a maturidade, sempre procura o agente que produz os efeitos, por conhecer que efeito tem uma causa, de onde são geradas as ações perceptíveis. É o que se passa com a doutrina dos espíritos. Ela mostra para os seus profitentes que não devem deixar de examinar as causas para melhor compreenderem a vida e a si mesmos. Estudando a mediunidade, compreenderás a sua posição ante as revelações espirituais que passam pelos canais. O Livro dos Médiuns, organizado por Allan Kardec, é portador de explicações inteligentes, correspondendo a grandes verdades sobre as comunicações dos espíritos com os homens, certificando-nos de ser o espírito imortal e que, depois de deixar o corpo físico, pode voltar e falar com os companheiros que ficaram na carne em busca de esperanças novas. O Espiritismo não inventou a mediunidade, pois ela é uma lei universal em todos os mundos que assegura a própria vida. Deus é a origem de tudo e ele, o grande magistrado,
A força soberana que garante a harmonia do universo comunica-se constantemente com a criação, com todos os seus filhos espirituais. Em tudo vibra a energia sublimada que verte da grande vida. Os seres humanos que combatem a doutrina dos espíritos ignoram os seus feitos e principalmente suas causas. Porém, o tempo deverá dar a comprovação de que ela é benfeitora da humanidade, que trabalha por amor às criaturas. Mesmo que todos os homens queiram interromper a sua marcha, ela avança, por ter sido estruturada por ordem de Deus e porque as leis naturais a sustentam. Se Deus é uma força que produz efeito, os espíritos são igualmente forças que dão origem aos efeitos menores para a paz de toda a humanidade. Devemos nos cercar de cuidados especiais no trato com a mediunidade, que ela seja bem cuidada, porque seus processos são regulados pela sintonia espiritual. Muitos povos ainda não atinaram quanto ao valor da mediunidade com Jesus Cristo, dela abusando e tornando-a um comércio, estribados em conveniências tais que expõem essa fonte de vida nos mercados. Isto é uma lástima no que se refere ao coração e à misericórdia de Deus. Nos próprios embustes onde o charlatanismo opera, existe a mediunidade. Não há como negar, só que ela se encontra direcionada por espíritos que não alcançaram as diretrizes do amor, que ainda não compreenderam o que se chama caridade. Existem em qualquer situação o verdadeiro e o falso pode se tornar verdadeiro dependendo de quem aciona essas forças, no plano espiritual e nos alicerces físicos. A mediunidade é uma lei divina que opera em todas as criaturas. Devemos repetir para melhor compreensão dos homens e mesmo das almas em estado humanizado. Jesus, onde se encontra, não se aborrece, nem despreza os homens e espíritos que perseguem seu evangelho e deturpam seus conceitos de luz. Se assim não fora, ele deixaria de chamar Paulo de Tarso, no escaldante deserto, para ser um dos vasos escolhidos para a glória de Deus. Ele, o mestre dos mestres, aproveita tudo para o todo de luz e de amor. Muitos do que julgam o espiritismo pelos contos de fadas, pelos romances e certa inventiva dos escritores, se enganam, porque ele se fundamenta na verdade. O que nasce na cabeça do homem, pode-se dizer, que não são comunicações dos espíritos benfeitores, visto que os seus ensinamentos servem para harmonizar e incentivar a moral dos leitores. Deveriam os contraditores examinar os efeitos com mais atenção e ver o bem que eles estão proporcionando às criaturas. Dos livros mediúnicos deveriam sentir as suas mensagens, se estão direcionadas ao amor e à caridade, à paz e ao perdão, onde está o mal? Não se deve combater sem conhecer, para que não seja acolhido pela verdade e fique constrangido pelas próprias mentiras. A mediunidade é um efeito de energias espirituais aglutinadas pela mente, filtrando-se dos espíritos superiores quando ligada em Jesus, firmando suas bases na moral elevada. Meditemos nas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Lucas, capítulo 8, versículo 46. O mestre ali era médium da vida, sendo canal de Deus, curando todas as enfermidades, por vezes incuráveis pelos homens. E podemos dizer que todas as curas divinas têm origens nas mãos abençoadas do Cristo.